Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a célula. Vamos abordar a invenção do microscópio, enumerar os princípios da teoria solar e distinguir diferentes tipos de células. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Então, sabemos que todos os seres vivos são constituídos por células, mas como foi possível observar e estudar a célula? Foi graças à invenção de uma tecnologia, o microscópio óptico. A sua invenção é atribuída aos holandeses pai e filho Hans e Zacharias Janssen, por volta de 1595. Eles desenvolveram o primeiro microscópio óptico composto. Entre 1619 e 1624, Galileu Galilei construiu o primeiro aparelho razoavelmente prático para a ampliação de imagens, batizando de microscópio. Aperfeiçoou o modelo dos holandeses, dispondo as lentes de maneira parecida à adotada na sua luneta astronómica. Mas a primeira pessoa a descrever as células como estruturas microscópicas foi o cientista britânico Robert Hooke. Ele usa pela primeira vez a palavra célula para descrever os poros em cortes de cortiça que correspondiam a células mortas. Foi por isso considerado o pai da citologia. A primeira pessoa a observar células vivas e em movimento foi Anton van Leeuwenhoek, um comerciante holandês que também produzia lentes. Usando microscópios de sua própria construção, com lente única, eram microscópios simples, observou e relatou as formas e o comportamento dos micro-organismos, que designou animáculos, sendo por isso considerado o pai da microbiologia. São da sua autoria as primeiras descrições de protozoários, bactérias e de espermatozoides. Obteve ampliações de 200 vezes ou mais. Em 1839, o botânico Matthias Schleiden e o zoólogo Theodor Schwann apresentaram a base do que viria a ser a teoria solar. Indicaram que todas as diferentes partes das plantas e dos animais são feitas de células e que as células podem ser produzidas de outras células. Assim, a teoria solar tem por base os seguintes princípios. Todos os organismos são constituídos por células e a célula é a unidade básica de estrutura e funcionamento de todos os seres vivos. Em 1855, o alemão Rudolf Virchow adicionou o terceiro princípio à teoria solar. Todas as células provêm de células pré-existentes. Mais tarde ainda se adicionou o princípio: a célula é a unidade de reprodução, desenvolvimento e hereditariedade de todos os seres vivos. O desenvolvimento do microscópio eletrónico permitiu o estudo da ultraestrutura da célula. Em 1931, Ernest Ruska apresentou o primeiro microscópio eletrónico de transmissão e em 1935, Max Knoll descreveu a concepção do microscópio eletrónico de varrimento. Podemos então distinguir dois tipos de microscópio eletrónico. O microscópio eletrónico de transmissão. O feixe de eletrões atravessa a célula e forma a imagem num ecrã, dando detalhes de organídeos e estruturas intracelulares, tendo capacidade de produzir imagens de alta resolução e ampliação. Já no microscópio eletrónico de varrimento, a formação de imagem é feita com os eletrões que varrem a superfície das estruturas biológicas. Deste modo, este microscópio fornece uma imagem da superfície com noções de profundidade e tridimensionalidade. Embora o microscópio eletrónico consiga dar uma maior resolução e maior ampliação, permitindo ver estruturas que não são possíveis ver no microscópio óptico, possui algumas limitações, como o facto de só serem possíveis observar células mortas. O microscópio óptico tem essa vantagem de poderem ser observadas células vivas. A invenção do microscópio quer óptico quer eletrónico permitiu a descoberta de uma enorme diversidade celular. Quais são então os principais tipos de células? As células podem se dividir em células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas, do grego pro, antes, karion, núcleo, quer dizer que antes de terem núcleo, são então as células mais simples, sem núcleo organizado nem outros organídeos envolvidos por membranas. Estão representadas pelas bactérias e pelas cianobactérias. Nestas imagens de microscopia óptica, podemos observar bactérias do iogurte, em que foi necessário proceder à coloração da parede solar para estarem visíveis, e também
a cianobactérias existentes na folha da Azolla filiculoides e que são naturalmente verdes, porque apresentam pigmentos fotossintéticos, sendo por isso visíveis sem coloração. Já as células eucarióticas, do grego eu, verdadeiro, carion, núcleo, significa que já possuem núcleo. São então células maiores, com uma estrutura mais complexa, apresentando núcleo e organídeos celulares, a maioria envolvidos por membranas. Estão representadas em todos os restantes grupos de seres vivos. Também nestas imagens de microscopia óptica, podemos ver aqui células animais do epitélio bucal, com coloração de azul metileno, onde conseguimos distinguir o citoplasma e o núcleo, e ainda células vegetais, Delodia canadensis, que sem recorrer a corantes é possível distinguir tanto a parede celular como os cloroplastos, que têm pigmentos fotossintéticos. Ficou percebido? Espero que sim.